Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 13 de janeiro, terça-feira da primeira semana do Tempo Comum. Já chegamos aí quase à metade do mês, do primeiro mês do ano. Como que o tempo está passando depressa, né? Mas não vamos ficar falando nisso não, senão eu vou falar todo dia isso aqui, porque realmente o tempo está passando muito depressa. Vamos nos preparar para refletir o Evangelho de hoje. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 21b a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, Jesus estava em Cafarnaum e foi até a sinagoga. Sinagoga, nós temos, eu entendo assim, nós temos as nossas igrejas matriz, que é as paróquias, né? Dentro de uma paróquia tem a igreja matriz. E na paróquia tem as capelas, as igrejas que não é a matriz. Vamos imaginar assim, dentro de um bairro tem várias igrejas, uma é a matriz e as outras são as capelas, as comunidades que fazem parte daquela paróquia. Eu entendo que o templo é a referência, é o principal, o templo. Jesus foi ao templo em Jerusalém. Quando ele não está em Jerusalém, ele vai nas sinagogas, que é o lugar que eles se reuniam para orar. Então, eles também tinham o lugar deles, as comunidades, deles fazerem as orações. E Jesus foi e começou a ensinar. E as pessoas ficavam admiradas porque Jesus ensinava com autoridade. Uma pessoa pegava o livro, né, para ler e lia. Simples. Pegava, lia e pronto, guardava. Jesus, ele pegava o livro, ele lia e ele falava sobre aquilo com autoridade. Afinal de contas, ele é Deus, né? E através de quem que o livro foi escrito? Através do Espírito Santo de Deus. E Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é uma pessoa só. Então, o dedo de Jesus estava naqueles escritos, né? Quando Jesus vai lá em Nazaré, que ele abre o livro do profeta Elias e fala, hoje se cumpriu a profecia, né? Que fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Estava falando sobre Jesus, né? E Jesus, no dia que Elias escreveu, ele estava lá, inspirando Elias para escrever. E ali Jesus estava cumprindo aquela profecia. Mesma coisa aqui também. E Jesus estava ensinando como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Os mestres da lei falavam aquilo que convinha a eles falar.
né? Eles tinham que buscar brasa para a sardinha deles. Então eles falavam aquilo que convinha, para continuar botando cabresto na cabeça das pessoas, né? Por quê? Porque eles falavam das leis, falavam de tudo, mas eles mesmos não viviam. Jesus depois vai chamar eles de hipócritas, né? Mas Jesus não, Jesus falava como quem tinha autoridade e tem mesmo. Jesus é a palavra, é o verbo encarnado. Se ele é a palavra, tudo origina dele. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Então vamos lá. O homem também foi na sinagoga, mas ele estava possuído por um espírito mau. O demônio não impediu esse homem de ir até a sinagoga. Por quê? Porque ele não sabia que Jesus ia estar lá, né? O homem foi possuído por um espírito mau, achando que quem ia falar era apenas o mestre da lei. Ia entrar aqui, ia sair aqui, não ia tocar, não ia fazer cosquinha no espírito mau, não ia incomodar ele. Então ele estava tranquilo. Só que quando o homem chegou lá, ele se deparou com Jesus. E aí o espírito mau gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O demônio sabe quem é Jesus. Ele sabia, ele conhece as Escrituras. Tu és o Santo, Filho de Deus. Por quê? Porque ele estava lá no dia que Deus falou que ia mandar o seu Filho único aqui para a terra. Foi aonde começou toda a rebelião lá do céu, porque ele não aceitou, né, que ele teria que se dobrar diante de Jesus feito homem. Então ele sabia quem era Jesus. E Jesus o intimou e falou: Cala-te e sai dele. Com o demônio a gente não conversa. Com o demônio Jesus não dialoga. Ele ordena: cala-te e sai dele. E vai dizer que o demônio sacudiu o homem, deu um grande grito e saiu mesmo dele. E o homem ficou liberto. O homem deu brecha no coração dele e o demônio entrou. Quais são as brechas que a gente deixa hoje no nosso coração? Principalmente a falta de perdão. Quando a gente não consegue perdoar, é uma porta escancarada para o demônio entrar. Palavras malditas que saem da nossa boca. Pessoas que só sabem falar palavras pesadas. E outras coisas mais. Tem pessoas que chamam o demônio para dentro da sua casa e falam palavras que são demoníacas. E depois não quer passar por situações difíceis. Não quer ver o filho possesso. Ninguém quer. Então, gente, vamos tomar cuidado. Vamos purificar a nossa boca. Cuidado. Jesus vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. O que eu estou abastecendo o meu coração e trazendo de volta? Se meu coração está cheio de Deus, eu estou falando de Deus. Se meu coração está cheio de mal, eu estou falando só coisas más. E o demônio está, se aproveitando. E aí começam os problemas. Esse homem, com certeza, era um homem atormentado. O demônio não ia estar no corpo dele e deixar esse homem tranquilo. Com certeza não. Nós já vimos outras passagens, né? Do homem que vivia lá nos cemitérios, atormentados. A mulher que vai falar, né? A cananeia, para Jesus libertar a filha dela, que ela estava atormentada por um espírito mau. Aquele homem que falou, né? Que os discípulos não foram capazes de expulsar um demônio que estava no corpo daquele menino. E Jesus vai falar, né? Geração, até quando terei que suportá-los?
E Jesus mandou também sair, e o demônio saiu, e o menino ficou curado. Jesus tem esse poder. Qual o demônio que eu preciso que Jesus expulse da minha vida hoje? É os meus olhos que estão trazendo para dentro do meu corpo, da minha mente, do meu coração coisas ruins? É o meu ouvido que eu estou permitindo ouvir palavras que não são de Deus, músicas que não são de Deus? Será que eu estou lendo, acessando, buscando coisas ruins e meu corpo está ficando todo contaminado? Vamos refletir um pouquinho hoje sobre essas coisas ruins que talvez possa estar entrando dentro do nosso coração porque nós estamos dando permissão para que elas entrem. E vamos buscar o Senhor e vamos reconhecer Jesus, que Jesus é de fato o Santo de Deus e não precisa que demônio nenhum fale isso para nós. Não precisa. Eu preciso saber, por amor ao Senhor, que Deus está comigo, que Ele é o Santo de Deus, sim. Ele é o Messias, Ele é o nosso libertador. Amém? As pessoas ficaram espantadas, outros perguntavam o que é isso, o que está acontecendo. A gente não está acostumado com isso aqui. A gente vem na sinagoga, o homem fala blá, 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 e vai embora e a gente não sente nada, mas a gente veio para cumprir um preceito, e quando a gente vem para cumprir um preceito e encontra Jesus, a gente vai. Você pode ir à missa todos os dias, mas se você for com o coração fechado, você não vai se encontrar com o Senhor. Mas se você for com o coração aberto e buscar o Senhor no sacrário, você vai sair de lá abastecido. Mesmo que o padre fale baixinho, mesmo que você não entenda a homilia do padre, mas se você foi lá e abriu o seu coração, preparou para se comungar, recebeu o corpo e o sangue do Senhor, de coração aberto, com certeza Jesus vai estar te libertando também. Amém? E silêncio, sem precisar gritar, sem precisar se jogar no chão, sem precisar de nada. O demônio vai sair calado. E você vai sentir uma paz tão grande no seu coração. Quando Jesus entra e toma conta. Amém? Espero que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que você possa se encontrar mesmo com Jesus. Se você tiver oportunidade, vá à Santa Missa. Vá adorar o Senhor na Santa Eucaristia. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.